E aí, pessoal, acabei de gravar esse mesmo vídeo lá no Short, só que ficou muito, como o Short é 1 minuto, então não deu para passar as informações todas, então muita gente ficou com dúvida por lá. Então, qual é a importância, pessoal, da gente seguir um projeto estrutural? Então, primeira coisa, se um projetista, certo? Se um projetista ele adotou uma certa vinculação, uma certa ligação, uma certa quantidade de barras, nós, na parte de execução, temos que seguir isso à risca. Por que isso é importante? Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma vinculação, o que seria um engaste, o que seria uma rótula. Eu vou falar de uma maneira bem tranquila, para não ficar um vídeo muito grande e chato, né, cheio de termos técnicos. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, pessoal, quando um projetista ele adota uma ligação engastada, ou seja, uma semi-rígida, porque o engaste total ele não existe, então eles procuram trabalhar sempre no meio termo. Então, o que isso quer dizer? As vinculações, elas fazem transferência de momentos de um elemento para o outro. É simples assim. Então, o projetista ele não consegue mexer no comprimento da viga, ele não consegue mexer nos carregamentos, seja ele carregamento pontual, seja um carregamento distribuído, que é um carregamento de parede, não importa, ele não consegue mexer ali, mas ele consegue mexer na vinculação, ele consegue falar o seguinte, olha, eu quero que esse elemento trabalhe mais do que esse, eu quero que esse elemento trabalhe mais do que esse, então ele tem essa liberdade para poder escolher, e ele faz isso através das vinculações. Por isso que é importante, né, na parte de execução, seguir o projeto à risca. Então, o que quer dizer essa parte do engaste? Então, lá no projeto, pessoal, vamos supor que ele deixou 6 barras de 10 milímetros para fazer o quê? Essa ligação entre a viga e o pilar. Então, o que acontece é o quê? A viga tem um certo momento positivo, certo? Muito grande. Então ele quer passar um pouco desse momento para o pilar. E é através dessas armações, dessas barras de aço, que é feita a transferência desse momento. Então, quando o projetista ele considera lá uma viga engastada, ele diminui a altura. Na maioria dos casos é feito isso, ele diminui a altura da viga, ele diminui a inércia da viga. Por quê? Porque ele está diminuindo o momento, ele está transferindo uma parte desse esforço para o pilar. Só que de certo modo, ele agora tem que aumentar a área de aço do pilar, porque ele agora vai passar a receber parte daquele momento, parte daqueles esforços que vão vir para ele. Então ele precisa estar preparado. Não adianta você transferir, é a mesma coisa de você pegar um saco de cimento e dar para uma criança segurar. Ela não vai conseguir segurar. Então, se você está dando um saco de cimento para uma criança, você é louco que ela não vai conseguir segurar esse saco de cimento. Você tem que dar um saco de cimento para uma pessoa adulta. Então, aquele pilar que era ali uma criança, ele tem que ser um adulto agora. Então, ele tem que ser preparado para isso. E lá em cima, na ligação viga-pilar, é onde acontece a mágica do transporte dos esforços, através das barras de aço. Então, se você coloca ali menos barras para achar que está fazendo economia do que o necessário, a transferência de esforços não vai ser de maneira efetiva, né? Por quê? Porque quando essa viga ela começar a querer deformar, ela vai passar esforços para o pilar, certo? E esforços de quê? De tração, porque momento fletor é tração. E o que combate tração? É o aço. Então, se a viga está tentando ali fazer esse movimento, tentando rotacionar ali, porque o aço não deve deixar ela rotacionar, só que você não colocou o aço ali necessário, aquela ligação que o projetista considerou engastada, agora ela não é mais um engaste, ela está se aproximando de uma rótula, porque não existe rótula no concreto armado. Existe rótula em estrutura metálica, de madeira. Essa liberdade total de rotação não existe no concreto, até porque a gente concreta junto. Então, se você considerou menos barras do que o necessário, a sua ligação, teoricamente, seria um engaste, está se aproximando de uma rótula. Isso é um problema? É um problema grave. Por quê? Porque essas barras vão começar a esticar tanto, que vão começar a escoar, né? Plastificando ali, fazendo trincas ali, pessoal, podendo até levar a estrutura
ao colapso. Então isso é muito importante a gente seguir. Nós, como estamos ali em obra executando a parte de execução, é crucial seguir um projeto, assim como um projeto elétrico, hidráulico, arquitetônico, o projeto estrutural também é de suma importância a gente estar seguindo aí. Então, essa foi a informação que eu queria passar para vocês. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Até uma próxima.